Montando a lancheira para o primeiro dia de aula com pastel de forno. A gente já viu alguns vídeos, né? A gente tá voltando um pouco no tempo, que a gente deixou de ver, né? Alguns vídeos durante aí esse período que a Thalita voltou. Mas a gente viu alguns vídeos que ele já voltou às aulas e agora essa é do primeiro dia. Primeiro dia é especial, né, irmão? A verdade é essa. Então, ela resolveu fazer um pastel Oi, de gente, tudo forno. bom? As aulas voltaram aqui essa semana e pro primeiro dia de aula, pra primeira lancheira, eu fiz um pastel de forno e é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. Tá bom, tá aí. Sucinta, né? Essa receita tem só 3 ingredientes e provavelmente você tem todos na sua casa. É basicamente farinha de trigo, creme de leite e sal. Lembrando que eu deixo a receita completa com todas as quantidades certinhas aqui no box de informações. E sim, eu já fiz essa receita antes, um pastel com esses 3 ingredientes. Só que no vídeo eu acho que eu fiz na air fryer ou frito, então eu vou deixar também no box de informações aqui embaixo caso você queira ver esse vídeo. O começo da receita é zero complicado, você mistura todos os ingredientes. Eu tô usando uma espátula pra misturar o máximo possível sem botar minha mão na massa, eu já falei pra Porra, vocês. moleque. Até porque eu fiz isso assim, logo depois do almoço de domingo, tinha gente correndo em volta da mesa, então eu não queria fazer muita bagunça. Em algum momento você vai ter que passar essa massa para uma superfície e vai ter que sovar. São mais ou É menos que essa superfície plástica que ela tem é de pro player, tá? 5 minutinhos ali sovando. Como dá pra ver, tava a massa tipo assim, uma farofa, tava muito solta, mas confia no processo. Eu fui literalmente Trust the juntando a massa process. com as mãos, vocês estão vendo aí que eu tô tentando fazer virar uma coisa só. E por mais que pareça que não vai dar certo, dá certo. Uma hora ela realmente vira uma massa. Eu fui basicamente arrastando a farinha que tava nas laterais pra cima da massa. Uma hora eu percebi que seria mais fácil se eu pegasse uma espátula realmente pra raspar essa farinha ali pro meio, e foi o que eu fiz, e aí foi rapidinho. Raspei, juntei tudo e comecei a sovar. Como eu falei antes, uns 5 minutinhos ali trabalhando a massa, mas ela não é muito pesada, tá? Você não vai fazer muita força, Tá bom. mas tem que mexer bem. Dá pra fazer na batedeira também, mas eu não queria sujar a batedeira nesse dia. Essa receita vai render 15 pastéis pequenos. O legal de fazer esse tipo de receita é aproveitar e fazer mais e congelar. Como eu tava meio que testando se nesse formato ia ficar legal, se o recheio ia ficar bom, eu não tinha assim tanta coisa Esperi. pra rechear, eu resolvi fazer só uma leva de pastel, mas da próxima vez que eu for fazer realmente essa receita, Não tinha tanta coisa pra rechear, já começa a me preocupar. eu vou fazer em quantidade pra realmente poder congelar, aproveitar o trabalho, né? E aí muito provavelmente eu vou misturar todos os ingredientes e depois botar na batedeira pra ela poder bater pra mim, mais rápido. Depois de sovar bem a massa, ela fica Tá bem bonito, macia, tá dá pra ver se bonito. você botar o dedo, fica um buraquinho ali, não volta. O ideal é deixar na geladeira meia hora, embrulhado no papel filme pra ela poder descansar, e aí você começa a abrir. Eu não tinha esse tempo, porque aqui tá anoitecendo muito cedo e eu gosto de filmar na luz do dia. Então isso vai dificultar um pouquinho o processo ali um pouco mais pra frente, vou falar pra vocês, Tá. mas assim, deixa meia hora ou não. Se você não tiver tempo de deixar descansando, dá pra fazer do mesmo jeito, igual eu fiz aí, só um pouquinho mais trabalhoso. Pra abrir a massa, eu botei um pouco de farinha Parece tão simples, né, cara? Por que que eu, vagabundo nato, não faço, né? Eu sou vagabundo nato, né? nesse tapete. Aliás, recomendo bastante. Se você não tem uma bancada com pedra e tal pra abrir massa, esse tapete é super fácil de usar, super fácil de limpar. De qualquer Parece jeito, eu botei fácil, né, farinha velho? no rolo também. E o meu processo pra abrir a massa, não sei se é o certo, mas eu vou abrindo sem botar muita força e vou virando a parte onde o rolo encostou pra baixo, tá? Pra poder abrir, como é que eu posso dizer? Uniformemente, entenderam? E eu gosto de deixar essa massa com mais ou menos 3 milímetros de espessura. Assim você consegue deixar ela fininha o suficiente pra ela assar realmente bem no forno, mas ela não fica tão fina a ponto de rasgar quando você for fechar com o recheio. Beleza. Então é tranquilo, mais ou menos 3 milímetros. Para cortar os pastéis eu peguei uma tampa de uma mini cuscuzeira, mas você pode usar um copo, um cortador. Fui marcando, depois eu marquei mais Porra! forte. Tô retirando o que sobrou da massa, mas logicamente só virar uma bolinha e vai ser aberto depois pra virar mais pastel. E aí, Porque justamente dobra, por eu né? não ter deixado descansando na geladeira, quando a Não? gente corta a massa, ela vai voltando, ela meio que diminui. Então eu senti realmente a necessidade de abrir novamente com o rolo, pra ela voltar a ficar fina como eu queria e ficar maiorzinha também, porque ela foi diminuindo, entendeu? Opa! Se eu tivesse deixado descansar, isso não teria acontecido. Tacou-lhe a E você pode carninha? rechear com o que você quiser. No caso aí eu tinha carne moída com um pouquinho de pasta de tomate, uns temperinhos e azeitona. Oh, legal! Pô, eu tenho um gostinho meu, esse negócio meu, assim, que eu gosto dessa carne moídazinha, assim, com um ovinho picado. Tá ligado? Um ovo cozidinho, picado. É muito gostoso. Poxa. Não vou dizer que faltou, porque seria esculacho. E o que Mas, acontece? Eu porra, acho que moleque. eu botei recheio demais no começo. Esses daí são os Não! pastéis que eu fiz mais pra frente, que eu acho que ficaram numa quantidade boa. Não dá pra botar muito recheio. Nossa, Por eu tô mais que a massa mais? não Porra. rasgue,
ela meio que abre se você botar recheio demais. Talvez isso tenha acontecido também porque eu queria fechar bonitinho igual a empanada. Eu já fiz isso várias vezes, gente, mas o meu cérebro não tava funcionando direito no dia. Eu poderia ter parado tudo e assistido um vídeo no YouTube pra ver realmente como fechava. Ficou Então, bonito. acho que o meu drama foi não ter Com azeitona não te pega não? Pega, pô. direito. Era só Gosto. ter feito com garfo, como todo mundo faz. Enfim, foi o que eu fiz mais pra frente. A massa que sobrou da primeira leva, a gente vai, abre de novo Fazer com de o rolo, ela novo vai o ficando cada processo. vez mais chata de abrir, tá? Mas você sempre tem a opção de voltar pra geladeira, deixar uns minutinhos que ela vai ficar mais fácil de trabalhar. Tô recheando e cada vez botando menos recheio, mas ajeitando a ponto de que o pastel não fique vazio. Não ficou nenhum pastel com ar dentro, entendeu? Mas também não ficaram explodindo. Tem uns que os primeiros estão, tipo assim, Um super pecado, né? Um pecado. gordinhos. Eu acho que eu fiz umas 2 ou 3 levas de, tipo, abrir a massa assim. E no final Pô, não sobrou tem só um queijinho não? Um queijinho mussarela? Ou é um queijo com tomate? Aquela famosa, porra, empanada de pizza? uma bolinha de massa. Eu simplesmente dividi aquilo ali em 2 e abri no rolo mesmo. Ficou meio sem formato, não ficou redondinho, mas isso não influencia tanto no final, tá? Porra. Se você abrir e dobrar, ele fica meio que nesse formato de meia-lua, mesmo que você não tenha cortado com o Tá cortador. bonito pra caralho, Então, assim, tá? se você não tiver Tá nada, um empanada copo, mesmo por o exemplo, pra bagulho. cortar a massa em casa, faz com a faca e vai dar tudo certo. E pra todos os pastéis ficarem bons, o que você Pô, tem ela só meio que fez de garantir carne, é que mano. todos fiquem da mesma espessura, pra garantir que eles vão cozinhar ao Porra. mesmo tempo. Que não vai Um de frango com catupiry, porra, um de Nutella, porra. ter um que queimou pro outro cozinhar e que não vai ter um que ficou bom, mas os outros ficaram crus. Enquanto eu tô enrolando os pastéis, Saiu, olha, tá abriu. vendo que eles abriram? No final eu resolvi realmente fazer com garfo. Eu apertei com garfo dos dois lados. Só que assim, eu não gosto de fazer Aí isso virou porque ele pastel fica de meio forno. que torto, sabe? O pastel fica assim com umas pontas e aí elas meio que Ah, podem queimar peraí. quando você vai assando. Então só Ah, fui queimadinho, amassando assim queimadinho. com o dedo mesmo. E ficaram ótimos, deveria ter feito isso desde o início. Enquanto eu estou fechando os pastéis, o meu forno já tá pré-aquecendo a 180 graus. Então eu tô botando em cima de uma assadeira com papel manteiga. Depois que eu faço todos os pastéisinhos, fechei e tal, eu vou vir com o ovo, pincelando o ovo. Podia ter botado um pouquinho de leite, como eu falei pra vocês que eu tava gostando de fazer, esqueci. Então só pincelei com o ovo mesmo, Tá. e nessa hora você pode botar um monte de coisa se Caralho, você mas que quiser. aí, porra. Ela poderia ter feito mais sabores, mas o de carne tem muito valor também, né? Algum temperinho em cima. Se o pastel for doce, seria legal botar um pouquinho de canela e açúcar nessa Ui, hora. por que você não faz? Enfim, criatividade. Esses pastéis vão ao forno por mais ou menos 30 minutos, vai depender muito da espessura que você fez, né, o pastel. Mas os meus demoraram 30 minutos e ficaram assim, douradinhos no final. Porra! Todos eles ficaram muito bem assados. Caralho, ficou bonito pra Assim, caralho. muito bem cozidos. Você pode congelar esses pastéis tanto crus, Abre, depois de abre. pronto, você congela eles todos assim numa bandeja e depois passa para um ziploc, ou você pode congelar assado também, tá? Como eu ia usar no Que dia isso, seguinte, moleque? resolvi já assar, botei eles num pratinho, cobri, levei à geladeira, e no dia seguinte, na hora de fazer a lancheira, eu tirei um pouquinho antes, dei uma esquentada de leve no forno, nem precisei deixar, sei lá, 10 minutos, deixei 3 minutinhos que já esquentou, e aí já coloquei na lancheira. Como eu falei antes, olha no final como a massa fica Ó. fininha e o pastel tá completamente Porra, recheado. Então, recheou legal, mano. Ficou maneiro. assim, sucesso de receita. Ficou Próxima maneiro. vez eu vou fazer em quantidade. Manhã seguinte, dia de montar as lancheiras, vou fazer só 3 aí com vocês pros menores que vão pra escola. E antes que me perguntem, sim, eu faço comida pro Bernardo e pro Tomás, mas Essa lancheira dela é mó porradão, né? Umas pessoas me marcaram aí no Twitter aí falando que foram procurar essa lancheira. E porra, moleque, essa lancheira ela é sal. eles que montam, tá? Eles já não estão mais na fase de querer levar pote. Enfim, é adolescência, né? Nesse Uvinha dia eu não cheguei às compras de Thompson. mercado que eu fiz, mas eu dei a sorte de ter uva na Bom. geladeira, porque é a fruta mais prática que tem pra mandar em lanche, ela dura Aí bastante. botou outra Eu tinha 2 uva. tipos e mandei nessa quantidade aí, mas Meteu lembrando um que é um danoninho. lanche que é pro dia inteiro, eles comem meio que distribuído durante o dia. Botei iogurte de morango, é super prático esse 2? potinho aí que cabe exatamente na lancheira. E botei 3 pra Nina, 3 pro Bento que comem mais, pro José eu botei menos, porque ele realmente come menos. Tá bom. Mandei, eu coloco uma 3 tá bom. 4 seria o ideal. barrinha de gelo embaixo antes de botar na própria bolsa da lancheira e mandei pra escola. Agora vamos ver como é que essas lancheiras voltaram. Mais ou menos umas 10 horas depois da aula, tô abrindo a lancheira com vocês e posso dizer que foi um sucesso. O José deixou 2 uvas, tem um pedaço Ó o caroço. Porra, aí é foda. de recheio ali, mas a Ah, não é caroço não, é carne. lancheira veio bem limpinha, ele comeu tudo, o que nem sempre acontece. Achei que era tá? Então, caroço. quando acontece, eu declaro sucesso. A Nina deixou mais uvas, Poxa, mas as uvas Nina. ainda estão boas, tá? Lembrando que vai com gelo, então elas Come ainda estavam agora, geladas. Tá dentro. E o Bento comeu tudo, ele normalmente come, Boa, ele Bentão. aspira a comida e vai jogar futebol. Então essas foram as Caralho, aí, tá vendo? Tinha que ser 4 empanadas. Às vezes, se comer muito também, passa mal, é foda. Tá certo, tá certo. Tá bom, a mãe sabe o que faz, né? primeiras lancheiras de 2024. Eu espero que vocês tenham gostado desse Porra. vídeo. E vai ter muito mais conteúdo diferente esse ano, tá? Até semana que vem.
Que porrada, mano. Aí, pô, receitinha de empanada gostosa, tá? R$ 400. É, então, é isso aí, pô. Esse é o valor. Bizarro. Por que 400? Pô, irmão, não sei, cara. Não sou eu que vendo, não. Só tô repassando a informação, pô.